Boa noite mais uma vez a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma capacitação OBFEP Enem 2021. Ok? Vou compartilhar neste exato momento a tela com todos e todas aqui presentes e vamos iniciar essa capacitação porque o tempo já está passando, são 19 horas e 40 minutinhos, repita, 19h40. Então vamos lá, expandindo tela, beleza? Vamos lá, galerinha. Mais uma capacitação aí, OBFEP e Enem 2020, né? Eu sou o professor Johnson Rodrigues de Física, certo? Nós vamos estar resolvendo aqui algumas questões objetivas, certo? Da OBFEP e também do Exame Nacional do Ensino Médio agora, primeira aplicação em 2020, beleza? Então, a primeira questão que eu quero compartilhar com a galera que está aqui, né? Acompanhando via Google Workspace, né, a conta corporativa da Google. A primeira questão foi essa exatamente, né, da OBFEP 2016, que traz exatamente um cara que eu sou fã, um cara sensacional, o Joaquim Cruz. Eu acredito que você já ouviu falar desse cidadão, o Joaquim Cruz, né? O segundo brasileiro a ganhar uma medalha olímpica de ouro foi o Joaquim Cruz, em 1984, olha aí, já faz um bom tempinho, a prova, certo? Na prova de 800 metros. Ele ficou no segundo lugar por quase toda a prova, mantendo a velocidade aí em torno de 7 metros por segundo e a 4 metros do queniano Edwin. Ao entrar na última reta, Joaquim imprimiu uma aceleração aí em torno de 0,5 metros por segundo ao quadrado, enquanto o queniano, né, Edwin, só conseguiu manter a velocidade aí, de 7 metros por segundo, né? Porque, enfim, como Joaquim Cruz estava sempre a 4 metros aí do queniano, a prova toda, né? Então pressupõe que se o Joaquim Cruz estava a 7 metros por segundo, o queniano também estava a 7 metros por segundo, por isso que a distância mantinha-se constante aí em 4 metros. Tá bom? Então, com que velocidade Joaquim ultrapassou Edwin? Olha que coisa interessante. Olha o contexto aí, mecânica, um contexto mecanicista, física clássica, mecanicista, o contexto, né? Encontro de móveis, cara. Lembra aí, vocês que têm participado dessas capacitações, que a gente já falou em outras capacitações de encontro de móveis. Pega a visão, hashtag fica a dica. A prova aí, onde Joaquim Cruz medalhou aí, a medalha de ouro, era de 800 metros. Mas durante toda a prova aí, segundo o texto, o contexto, né? Ele manteve uma velocidade constante de 7 metros por segundo e sempre atrás de um queniano aí, mais ou menos a uma distância de 4 metros. Ele mantinha essa distância porque a velocidade dele era constante de 7 metros por segundo e aproximadamente do queniano que estava na frente também era 7 metros por segundo. Aí, na última reta, Joaquim imprimiu uma aceleração. Joaquim acelerou. Enquanto o queniano manteve aí sua velocidade constante. Aí o comando aqui é muito simples, né? Com que velocidade Joaquim ultrapassou Edwin. Aí tá aí nos distratores, né? Sempre na primeira fase da OBFEP, não importa a edição, você tem aí 4 distratores, né? Diferentemente do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, porque lá no Enem você tem 5 distratores, 5 alternativas. Está aqui a foto do nosso querido Joaquim Cruz, né, segundo medalhista olímpico desse Brasil varonil, lá em 1984, onde vocês aí, a maioria que está participando dessa capacitação, nem havia nascido. Sigamos em frente. Então, a resolução comentada, gente, está aqui a resolução comentada. Beleza, está tranquilo e favorável. Mas é bom lembrar o seguinte, que é uma situação de ultrapassagem. Certo? Uma situação de ultrapassagem. No primeiro momento, quando eles estavam distanciados 4 metros, ambos realizavam um movimento com velocidade constante. Por isso que a distância era constante de 4 metros, quase durante toda a prova. E como o Joaquim Cruz estava aí a 7 metros por segundo, o Edwin também estava a 7 metros por segundo. No primeiro momento aí, os dois realizavam movimentos em linha reta com velocidade constante. Só que na última reta aí, ó, para destacar que o movimento dos dois era retilíneo, última reta, Edwin manteve velocidade constante de 7 metros por segundo, ó, em linha reta, movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Só que Joaquim Cruz, né, acelerou aí. E aí o movimento, a partir desse momento, de Joaquim Cruz, nosso medalhista, MRUV, ok? Então, assim,
No momento em que Joaquim começa a ultrapassar Edwin, o que ele pediu? Para que você encontrasse a velocidade final de ultrapassagem. Então, para ultrapassar precisa haver um encontro. Olha aí, galera. Hashtag fica a dica, pegar a visão, ó. Para esse contexto, temos uma situação de encontro de móveis. O nosso querido Joaquim Cruz acelera uniformemente, realizando em linha reta. Já sabe. Enquanto o Edwin, o queniano Edwin, mantém sua velocidade constante, em linha reta, em RU. Então, lógico que para os pequenos gafanhotos, para as pequenas gafanhotas, calouras aí, né, do primeiro ano, tanto de meio ambiente como de administração, aí do 7 de janeiro Brasil de Souza, vai dar de cara ainda remotamente com as funções horárias do MRU e do MRUV. Nós vamos estudar isso, né? Esses movimentos. Com velocidade constante, MRU, né? Com aceleração constante, MRUV. Então, nós vamos falar disso ainda para os calouros que acabaram de chegar no chão do 7 de janeiro Brasil de Souza, agora remotamente em 2021. Mas a galera que está aqui de segunda série e de terceira série já viram as funções horárias do MRU, do MRUV comigo, não é? Então, no momento em que Joaquim Cruz encontra Edwin aceleradamente, então ele está realizando o MRUV. Então, aqui é a função horária, né, do MRUV, função horária dos espaços. Nós vamos montar aqui a função horária dos espaços para Joaquim, porque o seu movimento é MRUV. E aí a função horária dos espaços para o MRUV, que Joaquim Cruz está realizando, né, durante a ultrapassagem aí do queniano. A função horária é essa aqui, ó, a equação sorvete mais cobertura. A equação sorvete mais a cobertura aqui, ou seja, S igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2, onde S é o espaço final, S é o espaço inicial, V é a velocidade, T é o tempo, e A aqui é de aceleração. Ok? Então, pense aí, Joaquim Cruz estava a 4 metros de distância do queniano quando começou a acelerar. Então, você, para trabalhar em ponto de imóveis, você vai colocar a situação de que Joaquim Cruz estava no início dos 4 metros, ou seja, estava na origem dos 4 metros. E a partir daí, começou a contar os 4 metros até ele alcançar o queniano. Aí o espaço inicial SO aqui de Joaquim Cruz, você sabe que é 0. E a velocidade inicial aí de Joaquim Cruz é 7. Certo? Ele vinha sempre a 7 metros por segundo. Aí mantém um tempo. Quem é a aceleração? Joaquim Cruz está no texto, ó. 0,5, metro por segundo ao quadrado. Então, onde tem a aceleração aqui, ó, 0,5, só substituição. Só substituição. E aí, ó, 0 mais qualquer coisa, permanece o quê? As qualquer coisas aqui na frente, ó. S, pá. S, pufo, igual. 0 mais qualquer coisas, permanece as qualquer coisas. Por isso que S é igual a 7t mais 0, 0,5 que é o quadrado sobre 2. Essa aqui é a função horária dos espaços percorridos por Joaquim Cruz até ultrapassar o queniano. Agora, o queniano não tinha mais força, coitadinho, né? Está aqui no texto. Certo? Enquanto o queniano só conseguiu manter a velocidade. Já estava exausto, o queniano já estava aqui, chega acabado aqui na figura. Está acabado. Está muito acabado o queniano. Né? Não sei se é o queniano, não é? Acho que o queniano não está aqui. Aqui é o atleta dos Estados Unidos. Acho que não é o queniano, a não ser que o queniano estava correndo. Enfim, vamos lá. Então, o queniano não conseguiu, né? Dar nenhum tipo mais de sprint. Ele estava acabado. Só o milho da pipoca manteve a velocidade constante de 7 metros por segundo. Então, o queniano ficou aí em movimento com velocidade constante. Então, se você vai montar aqui uma função horária dos espaços para o queniano, como ele realiza um MRU, não é? Que não tinha mais força, aí a função horária dos espaços para o MRU, que é aquele movimento em linha reta com velocidade constante, hashtag fica a dica, pegar visão, para você que está iniciando agora, calouro, para você que está na segunda série, já passou por isso, para você que está na terceira série, se preparando para o Enem, neném, ou não, né? Só é flashback, revisão. Então, a equação horária dos espaços para o queniano é S igual a SO mais VT, ó, sorvete. Só que o queniano estava na frente, o espaço inicial do queniano em relação a Joaquim Cruz, o espaço inicial aqui, SO, é 4 metros, exatamente os 4 metros que Joaquim Cruz tem que percorrer até ultrapassar o queniano. Mas o queniano manteve velocidade constante de 7. Então, essa aqui é a função horária aí dos espaços para o queniano. No momento em que
né, Joaquim Cruz encontra o keniano, lógico que o espaço final aqui da função horária do MRUV de Joaquim Cruz vai ser igual ao espaço final da função horária do MRU para o keniano. Aí a próxima tela, ó, é o que eu vou colocar aqui na próxima tela. Ó. No momento em que Joaquim Cruz encontra o keniano, os espaços finais na mesma reta devem ser iguais necessariamente. Por isso que eu coloco aqui, ó, espaço final de J, SJ, espaço final de Joaquim, é igual ao espaço final do keniano, certo? De Edwin. Aí aqui no lado esquerdo, no lugar de SJ, eu coloco a própria equação, né, horária dos espaços aí para Joaquim Cruz. 7t mais 0,5t ao quadrado sobre 2. E no lado direito, a equação dos espaços, né, para o keniano aí, Edwin. Aí agora fica fácil, ó. Fica fácil. No lugar de SJ, a equação da tela anterior. Né? No lugar de SE, que é o espaço final do Edwin, é 4 mais 7t. Aí, ó, 7t aqui, lado esquerdo, cancela com 7t do lado direito. O que sobra aqui na frente? 0,5t quadrado sobre 2. E o 4 da equação horária aí do keniano. Olha aí como é matemática bem elementar. Beleza. Cancelou 7t da equação de Joaquim Cruz com 7t da equação horária do Edwin. Alright, ficou 0,5 vezes t ao quadrado sobre 2 igual a 4. Aí esse 2 está aqui embaixo, passa multiplicando aí o 4, que vira 8, ó. 0,5t quadrado igual a 8. Aí agora é mamão com açúcar. Mamão com açúcar é só passar 0,5 dividindo 8. Fica t quadrado igual a 8 dividido por 0,5. É lógico que 8 dividido por 0,5 dá 16. Raiz de 16 para tirar aqui o 2. É como tirar o 2 aqui, que é um expoente, né? T quadrado igual a 16, o 2 passa em forma de raiz, então T igual a 16. Então, o tempo de encontro aí é 4 segundos, ou seja, nessa aceleração aí de Joaquim Cruz, a 4 metros de distância do keniano, ele só gastou 4 segundos para encontrar o keniano e ultrapassá-lo com força e ganhar a segunda medalha de ouro lá em 1984. Repita, lá em 1984. Pega a visão, hashtag fica a dica. Então, para medir a velocidade final, que a questão está pedindo, ó, a questão pede aqui exatamente o comando, ó, com que velocidade Joaquim ultrapassou Edwin, aí é só usar a função horária da velocidade, já que Joaquim Cruz está realizando um MRUV e ultrapassando o keniano. Qual é a função horária do MRUV? Você que já passou por esse assunto, você que está na segunda série aí, no CEP de Janeiro Brasileiro de Souza, você que está na terceira série do CEP de Janeiro Brasileiro de Souza, já sabe, a função horária da velocidade para o MRUV é vovô, mas assistindo TV, como alguns dizem por aí, né? Vovô assistindo TV, ou seja, V igual a V mais a T. Não se preocupe, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota aí da primeira série do curso técnico de meio ambiente, de administração, que está acabando de chegar no chão remoto do CEP de Janeiro Brasileiro de Souza, que você vai depois trabalhar essas funções horárias de MRU e de MRUV com o professor Johnson no chão remoto do CEP de Janeiro Brasileiro de Souza. Pega a visão, a hashtag fica a dica. Ok? Então, repete aqui o V, que é a velocidade final. Velocidade inicial do Joaquim antes da aceleração era 7. A aceleração dele aí foi de 0,5. O tempo de encontro, para que serviu igualar os espaços finais, para calcular o tempo de encontro, você precisava usar aqui na função horária. O tempo de encontro foi 4, no lugar de T é 4. Aí ficou lindo, ó. V, segue aqui o V, é igual, segue o 7. 0,5 vezes 4 dá 2. 7 mais 2, 7 mais 2 dá 9. Velocidade de ultrapassagem de Joaquim Cruz pelo keniano Edwin foi de 9 metros por segundo. Resposta letra B. Ok? Então, uma situação muito interessante. É lógico que o contexto aqui foi Jogos Olímpicos, ok? Olimpíada, medalha de ouro, mas isso acontece cotidianamente, nas avenidas, nas BRs, encontro de imóveis. Enfim, isso é natural. Coisa totalmente natural. Não se aplica só às Olimpíadas. Beleza? Sigamos em frente, que o tempo urge. Ok? Já são 19 horas e 55 minutinhos. Repita, 19h55, o tempo está passando. Vamos lá. Essa questão aqui, certo? Segunda questão, do Exame Nacional de Ensino Médio 2020. Ok? Eu estou trazendo aqui
Duas, né? Questões do Enem. Primeira aplicação agora 2020. 2021, mas referente ao ano remoto aí de 2020. Então, Herschel, em 1880, um cientista, né? Herschel, em 1880, né? Finalzinho aí do século XIX, começou a escrever sobre a condensação, pega a visão, condensação, né? Da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Okay? Para isso, ele projetou sobre um anteparo. Um anteparo pode ser uma parede, uma mesa, enfim, uma lona. O espectro solar obtido com um prisma, uma lona de projeção. Você coloca prisma, é um meio homogêneo transparente. Pode ser de vidro, acrílico, de forma retangular, de forma triangular, como se fosse um diamante, certo? Um prisma, mas só que é de vidro, do acrílico, ok? Então, o que acontece? Quando a luz aí atravessa esse prisma, ela sofre o quê? Ela sofre uma decomposição. Por isso que ele projetou sobre o anteparo o espectro solar obtido com o prisma. Ele faz a luz atravessar esse prisma, que é uma lâmina de vidro aí, pode ter formato geométrico retangular ou triangular, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados, depois que a luz branca é decomposta, né, indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências, ou seja, para uma determinada faixa de cores. Ok? Então, esse foi o experimento aí do Herschel. Ou seja, ele decompôs a luz através de uma lâmina de vidro, no formato retangular ou triangular, e quando a luz branca, lembra aqui, ó, hashtag fica a dica, luz branca é luz policromática, é uma luz constituída por todas as outras luzes de cores diferentes. Okay? Então, quando a luz branca atravessa gotículas de águas suspensas na camada atmosférica, forma aquele grande arco-íris lindo, que o vermelho sempre fica em cima e o violeta é sempre embaixo. Essa coisa só é invertida lá no mundo de Alice no País das Maravilhas. Mas no nosso mundo maravilhoso, Terra, atmosfera, quando a luz branca que vem do Sol atravessa as gotículas de água suspensa no ar atmosférico, forma o arco-íris, sempre o vermelho em cima e o violeta embaixo. É mais ou menos isso que o Herschel fez aí, certo? Só que em vez de usar gotículas de ar atmosférico, de água, né, no ar atmosférico, ele usou vidro. Beleza? Então, para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura aqui abaixo, ou na próxima tela. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água. O Herschel usou o termômetro, ok? Mas ele está usando 5 recipientes aí, né, utilizando água, né? Usando água aí, ó. Neste aparato que o aluno montou para verificar a hipótese de Herschel, ele montou aí 5 recipientes com água, a mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico, né? Isolante térmico pode ser madeira, papelão, isopor, e refletor, né? Ou seja, pode forrar essas paredes aí com espelhos, né? Enfim, algo desse tipo. Aqui o calor fica só lá dentro, né? Só dentro da caixa. Okay? Paredes refletoras. São posicionados lado a lado, né? Esses recipientes, lado a lado, aí, de A até E. Que vocês vão ver na figura logo na próxima tela. No interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco, né? Esses recipientes aí, com água, ele colocou no interior de uma caixa maior, né? Isolante térmica e opaca. Ok? Opaca que não permite a luz passar com facilidade. Ok? A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes com água. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura, né? Afere em cada recipiente. Ok? Está aí a figura aí, ó. É a figura. Comando da questão. Primeira aplicação do Enem agora, final de janeiro de 2021, referente a 2020, ano remoto. Então está aqui o experimento, ó, que o aluno fez. Aqui a luz branca do Sol, luz policromática branca. Está aqui o prisma, né, uma abertura aqui só para o tamanho do prisma. Esse meio homogêneo transparente pode ser de vidro ou acrílico, que vai decompor a luz
nas cores que a gente conhece, do vermelho até o violeta. Vermelho, laranja, vermelho, pode ser aqui no caso amarelo, verde, azul, violeta, enfim. Só que no final de cada raio decomposto, ele colocou aqui, ó, caixa com água, no interior da caixona, ó. No interior da caixona, bem isolada aqui termicamente. Ó, caixa isolada e opaca. Só entra a luz através do prisma. Não entra a luz aqui por cima, nem nas laterais, nem por baixo. Só entra a luz através do prisma. Ok? Aí quando a luz policromática, que é uma luz branca, atravessa o prisma, é como atravessar gotículas de água na atmosfera. Se decompõe naquelas cores lindas que a gente conhece, que são as cores do arco-íris, começando com vermelho e indo lá no violeta. Aí foi o que o aluno fez. Em cada situação aí de luz decomposta, eu fui colocando uma caixinha aqui, ó, no vermelho, caixinha A com água. Aqui, por exemplo, no amarelo, ele colocou a caixinha B com água. Aí aqui no verde ele colocou uma caixinha C com água. Aqui no azul ele colocou logo abaixo a caixinha B com água. Tudo dentro da caixona, tudo dentro da caixona. E no final aqui ele colocou outra caixinha com água, caixinha E com água, né, e pegando aí a luz violeta. Ok? Então, em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Ok? Vão colocando as respostas aí que eu vou conferindo depois no chat do Google Meet. Vão colocando aí porque ficam registradas e gravadas. Eu vou ver aí como foi aí as suas respostas. Se foi caixinha A, caixinha B, caixinha C, caixinha D, caixinha A. Não vale consultar o professor Google. Porque se você for consultar o professor Google, o gabarito lá na página do INEP aí não é legal, né? Não é interessante. Ok, gente? Não é interessante. Galera, veja bem. Aqui você tem luzes de várias cores diferentes. Quando você sai do vermelho e vai até o violeta, o que acontece? O que você tem aí em termos de frequência e de comprimento de onda? Do vermelho, né, para o violeta, né, o que acontece? O comprimento de onda diminui, tem uma propriedade física das ondas eletromagnéticas ou das radiações, e a frequência aumenta. Então, o que acontece? A violeta aqui, ela tem uma maior frequência, o maior poder de penetração. E o vermelho já tem uma menor frequência, menor poder de penetração. Ok? Porque tem uma menor frequência, mas um maior comprimento de onda. Ok? Aí, antes do vermelho aqui, um pouquinho, bem próximo aqui desse vermelho, aqui à esquerda, você tem os raios infravermelhos. As radiações infravermelhas. E depois aqui um pouquinho do raio aqui de luz violeta, você tem radiações ultravioletas. Então, a radiação ultravioleta ela é penetrante. Não é? É penetrante. Diferente da radiação infravermelha, que é não tão penetrante devido à frequência. Então, a cor que tem, ou a radiação que tem maior frequência, ela penetra na matéria. Vai lá no fundo. Okay? A radiação que tem menor frequência, ela fica mais na superfície. Então, pega a visão hashtag fica a dica. Quando você decompõe a luz do sol, do vermelho até o violeta, a frequência aumenta, o poder de penetração vai aumentando. Do violeta, vindo do contrário até o vermelho, o que acontece? A frequência diminui, mas o comprimento de onda aumenta. Aí, se você for aqui medir a temperatura dessas luzes, eu estou falando aqui, né, vermelho, amarelo, verde, azul e violeta, com a lei de Wien, você vai perceber que a cor que tem maior temperatura é o violeta. Olha aí, ó, pega a visão, hashtag fica a dica. Quando você usar a lei de Wien, que relaciona a temperatura de uma cor com o comprimento de onda, que é uma relação inversa. Então, quando você usa a lei de Wien, sabendo o comprimento de onda da luz violeta, você calcula a temperatura da luz violeta e vai ver que é maior a temperatura da cor violeta, é maior, né, do que a temperatura aí da cor vermelha. Então, aí, ó, com base na lei de Wien, termofísica pura, você pode aqui já, ó, estar achando que o recipiente aqui, que ficou mais aquecido,
né, que o aluno percebeu, foi exatamente o recipiente E. Aí você ia na resposta E. Ok? Se você um dia calculou a temperatura das cores, conhecendo os seus comprimentos de onda, aí você ia perceber que pela lei de Wien, a luz violeta ela tem a maior temperatura. Então, a água mais quente aqui ficou na caixa E. E aí, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota, como a temperatura do vermelho é menor, aí aqui a caixinha menos aquecida foi a caixinha A, que tinha água aí, a caixinha A. Né? Então, de A para E, a temperatura da água vai aumentando, e de E para A temperatura da água vai diminuindo, com base na lei de Wien. Só que aí, se você responder aí a letra E, olha o que acontece. Na tela para você, olha o que acontece. Olha o cuidado. Aqui são fazeres e saberes específicos da termofísica. Você de segunda série já passou. E de terceira série já passou por isso. Não, você de segunda série está iniciando, desculpa. Você de segunda série está iniciando essa discussão comigo. Você que está na terceira série já passou por isso. Já passou por isso, a gente já falou sobre isso. Lá nos processos de transmissão de calor. Você que está na terceira série. Você que está na segunda série, a gente não chegou ainda lá. Então tá aí, ó. Se você fosse, com base na lei do deslocamento de Wien, calculasse a temperatura das cores, você ia ver que a cor violeta tem maior temperatura do que a cor vermelha. O problema é que antes do vermelho à esquerda aí você tem os raios infravermelhos ali paralelo, e depois da luz violeta você tem raios, né, ultravioleta. E aí os raios infravermelhos ele tem um maior poder calorífico, certo? Então, para essa situação, problema experimental, precisamos saber que as ondas os raios, né, as ondas de infravermelho, são denominadas ondas de calor, que estão ali bem pertinho aqui. Essas ondas estão aqui, ó. Estão paralelazinhas aqui ao lado esquerdo do componente vermelho, aqui, bem paralelinhas. Olha que coisa linda. E aí, ó, as ondas de infravermelho são denominadas ondas de calor. Elas têm um poder maior calorífico, né? Então, a luz solar sofre decomposição ali no prisma, como vocês viram. A luz branca chega e se separou aqui em 5 cores, ok? Através do prisma, indo incidir nos recipientes com água. E aí, a componente infravermelha provocará maior aquecimento da água, já que os corpos irradiados com raios infravermelhos manifestam maior grau de agitação térmica de suas partículas, coisa que eu venho falando aí para vocês que estão iniciando aí o estudo da termofísica ou física térmica. Resposta, letra A. Olha que coisa. Olha que coisa, não é letra A não. É letra A. Olha que coisa interessante, porque a luz violeta tem maior temperatura do que a luz vermelha, mas ela não tem um poder assim, né, de provocar aquecimento, tanto quanto os raios infravermelhos, que não são tão penetrantes, são mais superficiais e provoca grande agitação térmica nas moléculas aí, ou partículas aí, moléculas da água. Por isso que a resposta certa é letra A. Perfeito aí? Olha que coisa interessante. Olha o experimento de Herschel, né, foi resolvido aí por esse aluno, só que em vez de ele usar termômetros, o Herschel usou termômetros, né, para verificar qual a cor aquecia mais o termômetro. O aluno usou recipientes com água dentro de uma caixa aí grande e fez uma aberturazinha por onde a luz branca ia passar e atravessar o prisma e depois se decompor. Beleza? Então é isso, galera. Resposta correta aí, letra A. Isso porque, paralelo aqui os raios vermelhinhos, você tem as ondas de calor, os infravermelhos, que tem um poder maior calorífico, né? Então, é isso aí. Resposta certa, letra A. Beleza? Olha que coisa. Olha que coisa. Então, pegue a visão e hashtag fica a dica. Mesmo a luz violeta tendo maior temperatura do que a luz vermelha, ela não tem um poder calorífico que os raios infravermelhos do Sol têm, de sensibilizar as moléculas e as partículas de um corpo para o aquecimento. Ok? Sigamos em frente. Terceira questão para a gente finalizar, porque já são 20 horas e 10 minutinhos. Repita.
20 e 10. Terceira questão para a gente finalizar. Ó. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor. Refrigerador, geladeira, freezer, não deve. Esse freezer, essa geladeira não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores. Ou em local onde indica, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. Ok? Então, a instalação em local inadequado prejudica o funcionamento da geladeira, do freezer, que é o refrigerador, e aumenta o consumo de energia. Por si só, a geladeira e o freezer já são os vilões de consumo de energia em uma residência. Já são os vilões. Ok? Aí o que acontece? Durante a arrumação da cozinha, você coloca ele perto do fogão, coloca ele perto de um aquecedor, ou coloca ele atrás de uma parede que pega sol com força, aí está vacilando. Então, o não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Olha aí. Agora, você tem 5 distratores aí, ó, tentando responder que quando você não atenta a essas especificações, o que acontece? Um aumento maior de consumo de energia vai ocorrer quando essa geladeira e esse freezer estiver funcionando. Então, o Enem ainda está em evidência porque ele traz situações desse tipo. Uma situação de saber técnico e fazer técnico. Então, você é uma técnica, você é um técnico. Você tem saberes técnicos. Você nasceu com esses saberes, às vezes, ou vai adquirindo ao longo. Na verdade, você não nasceu com esses saberes. Na verdade, você nasceu com talentos. Eu queria dizer, desculpem. Você não nasce com esses saberes técnicos e com esses fazeres técnicos. Você nasce com talentos. Com talentos. Que alguns se confundem com dom. Né? Dom é uma coisa, talento é outra. Mas ao longo de sua trajetória, na sua comunidade prática, familiar, você vai adquirindo saberes e fazeres técnicos, porque você tem pessoas experientes na sua comunidade prática que vão lhe ajudar, certo? Vamos dizer assim, a absorver esses saberes e fazeres. Então, veja bem, o que é que acontece? Antes de entrarmos aí na resposta correta, né? Vamos lá. O freezer, a geladeira, tem um tal de um condensador. Porque nos distratores, aqui, ó, nos distratores, ele vai falar sobre isso. Ó. Letra A, o fluxo de calor por condução no condensador. Letra A, ele vai falar logo isso. Tal do condensador. Sofre considerável redução. Quando isso acontece, aumenta o consumo de energia elétrica, porque o motor vai trabalhar mais, o motor da geladeira. Letra B, a temperatura da substância refrigerante, para falar de substância refrigerante agora, no condensador diminui mais rapidamente. Temperatura da substância refrigerante, do gás freon. Letra C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Cozinha muito quente, aquece o interior da geladeira, é isso que ele está querendo dizer aí no distrator C. Né? Você pode até achar que é interessante isso, mas não é fenomenológico. Letra D. A liquefação da substância refrigerante, que é o gás freon, né? Ou CFC, enfim, no condensador. Eita, o que é condensador? O que é condensador? Exige mais trabalho do compressor. A liquefação da substância refrigerante, você sabe que é o gás freon, que eu já falei. No condensador, o que é condensador? Radiador, condensador, radiador. Atrás da sua geladeira tem um radiador, um negócio preto lá, uns tubos bem fininhos pretos. É o radiador, tipo radiador do automóvel. Ok? A liquefação da substância refrigerante que corre nesse radiador, condensador, certo? A liquefação exige mais trabalho aí do compressor. Letra E, ou distrator E. As correntes de convecção nas proximidades do condensador, radiador, condensador, ocorrem com maior dificuldade. Então, é um desses 5 distratores. Então, vamos lá. O que é o condensador? É o radiadorzinho aqui, ó. Por trás desse cano vermelho aqui. É o radiadorzinho que tem por trás da geladeira. Esse é o condensador. A função desse condensador é diminuir ao máximo a temperatura da substância refrigerante, que é o gás freon.
o gás freon que corre por dentro dessa tubulação. Ó. Corre por dentro dessa tubulação aqui vermelha. Ó. O gás freon. Corre por dentro do congelador, corre, sai lá e volta de novo para dentro do compressor. Então, o condensador é o radiadorzinho que está por trás dessa tubulação vermelha. A função dele é exatamente diminuir ao máximo a temperatura da substância refrigerante que está correndo por dentro desse caninho, que sai de dentro do compressor e corre por dentro desse caninho aqui, que no caso, na maioria, né, é o gás freon, totalmente tóxico e agride muito o ambiente, né? Inclusive a camada de ozônio da Terra. Certo? Função, né? É diminuir essa temperatura. Né? Diminuir a temperatura aí do gás freon, que é a substância refrigerante, com a maior transferência de calor para facilitar sua posterior compressão, né? Pelo compressorzinho aqui, o motorzinho, com o mínimo de consumo de energia. Ou seja, o radiador ele precisa estar limpo. Não pode estar engordurado. Não pode ter casa de aranha, jararaca, surucucu, cascavel, caranguejeira aqui. Entendeu? Não é para estar estendendo cueca, nem pano de prato, nem calcinha, nem sutiã e nem toalha. Enfim, porque aí você prejudica, né? Prejudica o arrefecimento da substância, né? Que ora esfria e corre pela tubulação e esfria o que está no congelador e dentro da geladeira. Ora volta e ele que é feito aqui dentro pela compressão. Então, a função desse radiadorzinho aqui, do condensador, é esfriar essa substância. É resfriar essa substância. Por isso que ele precisa estar trabalhando aqui de forma livre. Okay? Então, essa é a função do condensador. Diminuir ao máximo a temperatura da substância refrigerante, aí, no caso, que é o gás freon. Ok? Então, aqui eu destaquei essa figura porque aqui na letra A, aqui, desculpa, aqui o item A aqui corresponde ao congelador da geladeira que fica na parte de cima. Tem uma resposta técnica para isso. B é uma válvula por onde passa o gás freon, né? Expandido, frio, né? Expandido e frio, vaporizado, bem frio, que esfria tudo no congelador e dentro da geladeira. C é o condensador, o radiador da geladeira que fica atrás, que tem que estar bem limpo, como eu já falei. E D, aqui no caso, nessa figura é o motorzinho da geladeira, compressorzinho. O que esse compressor faz? Pega o gás freon expandido, frio, e aí quando ele chega aqui, ó, comprime todinho, e depois solta, e ele sobe de novo aqui, abaixa a pressão, todo o gás freon abaixa a pressão, ele se vaporiza e sai aqui extremamente frio, extremamente frio, extremamente frio, extremamente frio, extremamente frio, esfria tudo dentro do congelador, dentro da geladeira, e sai aqui já bem quente, ou temperatura ambiente, quando chega aqui, o compressorzinho pega ele, comprime ele com força, né, aí o liquefaz. Olha a liquefação que é fazer com que um gás saia do seu estado de gás e vire líquido. Olha aí o que é liquefação, beleza? Então, essa é a função aqui do radiadorzinho, né, do condensador C. É resfriar o gás freon o máximo possível, né? Resfriar ele o máximo possível para que ele provoque aí a refrigeração de tudo que está no congelador, né, e dentro da geladeira, beleza? Então, o que acontece? Ó? A transmissão de energia térmica, quando você pega a geladeira, o freezer e instala perto de um aquecedor, de um fogão, ou de um aparelho que recebe muito sol, o que acontece? Dificulta muito calor pegando nesse condensador aí, vindo do aquecedor, vindo do fogão, ou de uma parede que pega sol o dia todo, né? Essa energia de calor, ou esse calor em si, né? a energia térmica, dificulta, né? Dificultar, né? Dificultar exatamente, no caso aí, ó, a transmissão de energia térmica é dificultada para o ambiente externo. Ou seja, pegando muito calor nesse condensador, nesse radiadorzinho, o que acontece? O radiador não consegue, né? Não consegue liberar calor para que esse gás freon se resfrie. Ok? Dificulta. O calor que vem de fontes externas dificulta, né, o condensador resfriar o gás freon. Ok? Onde a temperatura é maior, no caso, se a temperatura da cozinha for muito alta, né, sendo maior, o que acontece? O fluxo de calor por condução, que quer sair de dentro dos caninhos do condensador, né, para fora, esse fluxo diminui. E no que esse fluxo diminui, aumenta exatamente, força exatamente o
o compressorzinho da geladeira a trabalhar mais. E ele trabalhando mais, ele consome mais energia. Então, o que é que acontece? Você não pode instalar um freezer, uma geladeira próximo a um fogão, próximo a um aquecedor, ou próximo a uma parede que receba muito calor. Porque o calor que vem do fogão, do aquecedor e da parede, certo? Atrapalha o calor que deve sair do condensador, porque o gás está superaquecido, para a própria cozinha. E aí força o motor da geladeira a trabalhar muito. Ok? Então é isso. Então o gás freon, aqui só para vocês lembrarem, né, só para ficar registrado aqui nesse momento, o gás freon é uma substância que agride a camada de ozônio do ambiente e está sendo substituído por outras substâncias como o gás CFC, certo? Ou o gás HCFC. Então, gente, quer fazer com que a sua geladeira trabalhe bem e o consumo de energia seja pequeno, não instale ela, não coloque ela próximo a, a fogões e aquecedores, ou próximo a uma parede, ou encostado demais em uma parede que se superaquece com a luz solar. Porque esse calor que vem da parede, que vem do fogão do aquecedor, aquece o radiador e força o motor da geladeira a trabalhar muito mais para refrigerar o gás freon, que vai refrigerar por condução, por convecção, as coisas que estão no congelador, no interior da geladeira. Ok? Por isso, ó, que a resposta aí é letra A. O fluxo de calor por condução do condensador sofre considerável redução. Por quê? Porque o condensador ele precisa estar arejado, bem arejado. Ar precisa circular por trás da geladeira. Ar precisa circular para que esse calor que sai do condensador possa ser transferido da tubulaçãozinha do condensador para o ar atmosférico da cozinha. E aí por isso que a cozinha é muito quente. Que a geladeira tem esse condensador quente quando ela está ligada 24 horas, 30 dias por mês. Então, por isso que a resposta é a letra A, né? A letra B diz o seguinte, ó, a temperatura da substância refrigerante do condensador diminui mais rapidamente. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode a temperatura aí do gás freon no interior do radiador, da geladeira, diminuir a temperatura se está recebendo calor do fogão, do aquecedor e de uma parede? Porque a geladeira está instalada aí, ou o freezer está instalado próximo a uma parede que recebe sol o dia todo. Então não pode, a temperatura não pode diminuir, pelo contrário, vai aumentar ainda, né? Vai aumentar ainda. C. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. O fluxo de calor que vem da onde? Do fogão, do aquecedor e da parede, que está recebendo sol o dia todo. Não vai influenciar o que está dentro da geladeira, vai influenciar o que está dentro da cozinha. Por isso que não pode ser letra C. Letra D. A liquefação da substância refrigerante no condensador, ou seja, no radiadorzinho, que é o gás freon, né, exige mais trabalho do compressor. Podia ser essa alternativa? Podia ser. Mas na situação que foi instalada a geladeira, não pode haver liquefação. Por conta do aquecimento aí do radiador da geladeira, por causa do fogão, do aquecedor e da parede, que está aí recebendo sol o dia todo. Não dá aí, no caso, para liquefazer. Só quem consegue liquefazer aí a substância refrigerante, que é o gás freon, que corre pela tubulação da geladeira, só quem consegue fazer essa liquefação por alta pressão é o condensador. É o próprio condensador compressor do motorzinho da geladeira. Então, alguns podem achar, né, que a liquefação é fazer com que o gás vire líquido e corra por dentro da tubulação da geladeira. Só que isso não é possível. Isso não é possível pelo calor que está circulando aí na cozinha, vindo do fogão, do aquecedor e da parede, não é possível liquefazer, no caso, o gás freon aí no interior, no caso, da tubulação aí do condensador, ok? E letra E, enfim, essa que não bate, né? As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. As correntes de convecção, né? Não porque está chegando calor para esquentar o radiador. As correntes de convecção ela só vai ocorrer com dificuldade se não tiver ar. Se não tiver ar atmosférico na cozinha. E em toda cozinha, não importa onde está a geladeira, tem ar atmosférico. Ok? Então, por isso que a resposta aí é a letra A. E a gente finaliza por aqui. Ok? Finalizamos por aqui.
Na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais uma capacitação OBFEP e Enem Neném aí. Beleza? Até a próxima, então.